Bom dia, crianças. Então, nós vamos começar essa semana, né? Essa semana é nossa semana de estudos intensivos. Então, a gente vai estar retomando atividades do EMAI, do Ler e Escrever, e a professora colocou também algumas atividades em anexo e o Aprender Sempre, né? Que a gente vai rever também, o Aprender Sempre do primeiro bimestre. Então, a gente vai rever aquelas atividades, corrigir. E se vocês tiverem mais alguma dúvida do EMAI do Ler e Escrever, vocês vão estar colocando e a gente vai vendo. Eu vou analisar algumas atividades que eu acredito que vocês possam ter mais dificuldades e a gente vai estar retomando, tudo bem? Essas atividades que estão aí em anexo, eu vou estar fazendo os vídeos e mostrando para vocês, né, algumas, então não precisa se preocupar muito. Se precisar, quem conseguir xerocar, principalmente o mapa, eu acho bem interessante, né? E algumas atividades, se conseguir xerocar, tudo bem. Se não conseguir, não tem problema, porque a gente vai fazer com esses vídeos e a gente já vai estar retomando nos próprios vídeos, tudo bem? Eu vou fechar um pouquinho aqui a câmera para poder localizar a atividade que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Só um minuto. Um minutinho, a gente vai localizar a atividade para poder estar mostrando para vocês. Um minutinho. Então, aí vocês podem estar pegando o roteiro, e no roteiro vocês já vão conseguir ver que a gente vai estar trabalhando a atividade de geografia, vendo os mapas, né, da semana da quinta-feira. Eu mostrei o mapinha para vocês, e nesse mapa a gente tem aí as regiões do Brasil, né? Então, tá aqui o mapa do Brasil. O mapa que eu dei para vocês, eles estavam divididos por regiões, tá? Seria interessante, mesmo sendo essa atividade de geografia, colocar sempre o nome, tá? Coloca no caderno, se não consegue imprimir o mapa, que não tem problema. Eu quero só que vocês localizem. Como eu já vou estar mostrando aqui, então acho que facilita um pouquinho mais. Então, aqui no caso, tá dizendo pinte de vermelho o mapa do estado onde você mora, mas você pode identificar aqui onde que tá o mapa, né? Você pode colocar a sigla, né? Que no caso é SP, São Paulo, tá? Que é o estado onde a gente está morando, né? Qual é a capital do estado? Então, lá nesse mapinha que eu dei com as regiões de quinta-feira, tá? Eu não tô com ele aqui, mas o mapa das regiões que eu dei na quinta-feira, na atividade em anexo, o mapa do Brasil está pintado por regiões, né? E nós estamos na região sudeste, tá? Então, tá marcando qual é a capital do estado. Então, a gente vai ver que a capital do estado de São Paulo é São Paulo, tá? Tudo bem? Então, pintar o estado e depois qual é a capital. A capital do estado de São Paulo é São Paulo. Em qual região do Brasil você mora? Então, se nós estamos em São Paulo está na região sudeste, tá bom? Então, São Paulo está aqui na região sudeste. Identifique no mapa outros estados que compõem essa região. Então, essa região, né, a região sudeste, né, nós estamos na região sudeste, vai perguntar aqui nesse mapa aqui embaixo, né, nesse mapinha aqui, tá perguntando em que região que tá marcando as regiões, né? Então, nós estamos na região sudeste, tá? Vamos voltar lá no mapa, tá? A região sudeste. Quais são esses estados da região sudeste? Então, é São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Tudo bem? Muito bem. Aí, nesse próximo mapa, ele tá pedindo também para pintar o mapa, né? E responder as questões, né? Então, a gente já viu aqui as regiões, tá? O mapa não está pintado, mas você pode localizar no mapa anterior que eu dei em anexo, e ele está dividido por regiões, né? Não só a região sudeste, mas como as demais regiões, centro-oeste, nordeste, norte e sul.
professora, por exemplo, é da região sudeste, é da região nordeste, eu sou da região nordeste, tá bom? Então, mas nós estamos morando na região sudeste, tá? Então, e aqui tá dizendo para pintar também, na primeira questão, e depois está perguntando, o nosso país é formado por quantos estados? Então, o nosso país é o Brasil, é formado por 26 estados e o Distrito Federal, né? Onde fica a capital do Brasil, né? E já vai perguntar em seguida, né? Aí tá dizendo assim na letra C, em Goiás fica a sede do governo federal, tá? Qual a capital do Brasil? Então, a sede do governo federal fica em Goiás, né? Tá aqui no mapinha, dá para ver Goiás ali, né? Goiânia, a capital de Goiás é Goiânia, e o Distrito Federal está aqui, né? Então, a capital do Brasil está ali. Brasília está no estado de Goiás, né? Então, a gente vai pintar aqui, olha a pergunta, em Goiás fica a sede do governo federal, qual a capital do Brasil? Brasília, tudo bem? Então, isso aí. Depois, letra D. Quais estados do Brasil começam com a letra A? Então, vocês podem localizar no mapinha de vocês também. Tem aqui a Acre, né? Aqui o Acre, a Amazonas e a Amapá. Tudo bem? Amapá, aqui em cima. Tá certo? Então, a gente vai deixar essa atividade de geografia e depois a gente grava outro vídeo, né? Com as outras atividades. Tudo bem? É mais para vocês estarem retomando um pouquinho essas atividades, conhecendo um pouquinho o nosso Brasil, né? O estado da região sudeste, um pouquinho assim, reconhecer um pouquinho, revisar um pouquinho essa geografia, tá bom? Do nosso país, tudo bem? Então, agora a gente dá uma pausa aqui.